Olá, aqui vos fala é o Renato Roger, aluno do Instituto Federal do Piauí, IFP, Campus Floriano, e também residente pela escola Antônio Nivaldo, e hoje irei dar uma aula sobre classificação de plantas. As plantas podem ser classificadas em 4 grandes grupos de acordo com suas características. Para facilitar a compreensão desses grupos de seres vivos, os botânicos estabeleceram alguns critérios que possibilitam a classificação científica das plantas. Entre os critérios utilizados estão a presença ou ausência de tecidos condutores de seiva, de semente e de frutos. Estes 4 grandes grupos estão divididos entre briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E agora nós temos imagens que mostram a diferença entre esses grupos. Após muitos anos de estudo, os cientistas chegaram à conclusão de que as plantas descendem de águas verdes ancestrais e que as plantas que nós vemos hoje em dia passaram por diversas adaptações que possibilitam a colonização do ambiente terrestre. As plantas terrestres possuem estruturas para diminuir ou impedir a perda de água, como a cutícula, uma camada de revestimento que reduz a evaporação, principalmente nas folhas. Podemos ver esse processo evolutivo quando pegamos e comparamos as briófitas com as pteridófitas, onde as briófitas são plantas avasculares, ou seja, não possuem tecido condutor, e conduzem sua seiva por meio de difusão, que é um processo bem lento. Depois de um longo tempo de processo evolutivo, surgiram as pteridófitas, que trouxeram com elas os vasos condutores, ou seja, elas trouxeram uma forma mais fácil de conduzir a sua seiva e mais rápida. Também podemos ver esse processo evolutivo se compararmos a forma de reprodução entre esses 4 grupos, onde os dois primeiros, as briófitas e pteridófitas, precisavam da água para sua reprodução, e os dois últimos, as gimnospermas e angiospermas, mudaram essa forma de se reproduzir. E nessa imagem nós conseguimos ter noção do processo evolutivo que aconteceu nas plantas, onde da água ancestral surgiram as briófitas, que foram as primeiras plantas terrestres, depois a criação de tecidos condutores, e depois nas gimnospermas aconteceu a criação das sementes, e nas angiospermas flores e frutos. Briófitas. Como eu já havia dito, as briófitas são avasculares, não possuem semente, flores ou frutos. Essas plantas são formadas por estruturas simples e não apresentam raiz, folhas ou caule verdadeiros. As briófitas são plantas de tamanho pequeno, atingindo poucos centímetros de altura, e vivem preferencialmente em locais úmidos e sombreados. E nessa imagem está um exemplo de briófita. E nessa imagem aí sobre as briófitas, nós podemos ver as suas estruturas, onde nós temos o rizóide, que é uma estrutura filamentosa semelhante à raiz, os cauloides, que pegam de lá de baixo até na haste, que prendem os foloides, que são as estruturas que eram para ser tipo folhas, e as cápsulas, que são estruturas em que ocorre a produção de esporos. Já as pteridófitas são plantas vasculares e possuem raízes, caule e flores verdadeiros. A maioria das espécies das pteridófitas é terrestre e vivem preferencialmente em ambientes úmidos e sombreados. Não apresentam flores, frutos ou sementes. Um dos exemplos mais comuns de pteridófitas são as samambaias, as avencas, os licopódios e as cavalinhas. E nessa imagem nós podemos ver as estruturas das pteridófitas, onde nós temos a raiz, temos o rizoma, que é o caule, que geralmente é subterrâneo. Nós temos o soro, o folíolo, que são estruturas que formam a folha. Também nós temos o báculo, que são folhas jovens que estão nascendo. Gimnospermas. As gimnospermas são plantas vasculares com raiz, caule e folhas verdadeiras. As plantas desse grupo apresentam sementes nuas, pois não há produções de frutos. As gimnospermas vivem preferencialmente em regiões de clima frio ou temperado. No Brasil, ocorrem naturalmente em locais que geralmente têm altitudes elevadas, como nas regiões sul e sudeste, e há apenas 2 espécies de gimnospermas nativas brasileiras, a araucária, também conhecida como pinheiro do Pará, e o pinheiro bravo. Nessa imagem aí nós podemos ver a sequoia, que é uma gimnosperma nativa da América do Norte e chega a atingir mais de 100 metros de altura. Angiospermas. As angiospermas são plantas vasculares. Essas plantas têm raiz, caule, folhas e sementes. No entanto, diferentemente das gimnospermas,
cujas sementes são nuas. As angiospermas possuem sementes protegidas pelo fruto. E o desenvolvimento da estrutura da flor das angiospermas dá origem a este fruto. E nessa imagem aí nós podemos ver uma angiosperma que é nativa do Brasil, que é a mangueira. E muito obrigado por assistir o meu vídeo.